Boa noite, dia 23 de julho de 2026, programa Conexão Armênia número 151, e hoje a gente comemora 6 anos de vida. 6 anos atrás, exatamente, nessa semana do dia 20 de julho, começaram os primeiros ataques em Artsakh, na região de Tavush, naquela época, que é na fronteira entre o território de Artsakh e a República da Armênia, e com essa necessidade a gente precisou começar um programa que falasse para o público brasileiro, em português, tudo o que estava acontecendo lá na Armênia. A vida tem propósitos muito engraçados. Por este motivo, se deu conta este programa, que agora divide, compartilha e traz para vocês todas as novidades da Armênia, de Portugal e daqui do Brasil, ligando os 3 países. Às vezes a gente fala que a oportunidade faz o ladrão, ou o ladrão faz a oportunidade. Enfim, para a gente começar o programa de hoje, vou trazer para vocês um videoclipe que mostra um lindo violinista no Lago Arpi, lá na Armênia. O nome dele é Aznavur, uma pequena coincidência, e ele toca uma música chamada Tashir. Aproveitem a paisagem.
passada, na Armênia, aconteceu uma coisa que todos os anos, nessas semanas itinerantes de julho, se passa um dia que é altíssimo verão e todo mundo é molhado nas ruas. Como assim? Existe um festival desde a era pagã que se chamava Vartavar. Vartavar, Vart vem de rosa, de Vartine, olha só. Mas na verdade eles cultuavam a deusa Astrid, que era a nossa, parecida com a Afrodite, era a nossa deusa da beleza, dos encantos e da feminilidade. Acontece que quando a Armênia virou cristã, este festival ganhou um outro significado, um significado religioso, onde as pessoas jogam água umas nas outras como um símbolo de purificação, uma questão de você tirar o que estava impuro e começar uma vida nova. Então, não tem uma pessoa que se salve na Armênia. Nesse dia você tem que sair já preparado para se molhar. Mas como é verão e faz um calor bem intenso nessa época de julho, todo mundo gosta. Então, olha como ficaram as ruas de Yerevan no Vartavar semana passada. Dá até frio, mas de qualquer forma, este festival também aconteceu de uma forma especial lá em Lisboa. E o César, nosso armênio aqui de Osasco, que agora mora em Portugal, vai mostrar para vocês como é que foi esta celebração. Olá, meu nome é César, sou armênio de Osasco e vivo atualmente em Lisboa. Estou passando aqui para contar que, apesar de a comunidade armênia em Portugal ser bastante reduzida, a Igreja Apostólica Armênia já está presente aqui no país desde 2024, quando foi celebrada a primeira Divina Liturgia. E em janeiro deste ano aconteceu um marco importante, que foi o registro oficial da entidade Igreja Apostólica Armênia Associação Cristã. A Divina Liturgia acontece periodicamente com a vinda do padre Toroz Essayan, da Espanha. E ela acontece na igreja de São Sebastião da Pedreira, que é um templo do século XVII, repleto de painéis de azulejos, pinturas, esculturas. É uma igreja bem bonita, mas existe já um plano de construção de uma igreja própria da Igreja Apostólica Armênia. No dia 19 de julho, eu e a minha esposa estivemos presentes na Divina Liturgia. Fomos muito bem recebidos pela comunidade armênia local
pelo padre Toros e pelo arcebispo Rajag Barsamian, que também foi um dos celebrantes. Lembrando de um texto famoso do escritor armênio-americano William Saroyan, em qualquer parte do mundo em que alguns armênios se encontrem, eles criam uma nova Armênia. E isso é o que está acontecendo devagarzinho aqui em Portugal. E aí, gostaram do César? Posso chamar ele para fazer parte do Conexão Armênia também? E aí, ele mostra para nós tudo o que acontece com os armênios lá de Portugal. Se você gostou dele, deixe seu comentário aqui. E aí, ele não vai poder dizer não. Mas o nosso programa completa 6 anos de vida e que venham muitos mais. Ana Júlia, que não é armênia, mas estuda as músicas, estuda as letras, estuda a pronúncia, veio aqui hoje mostrar para nós e fazer uma homenagem para o programa do Conexão, cantando um parabéns para você em armênio. Olha só como essa menina é especial. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana e estou muito feliz de estar aqui fazendo um vídeo muito especial para comemorar a data de hoje, que é quando o Conexão Armênia faz 6 anos. E com essa data tão especial, eu decidi trazer um vídeo falando sobre curiosidades musicais de aniversário. Primeiro que nada mais musical nos aniversários que o parabéns para você. A música que a gente sempre escuta e canta em qualquer aniversário que vamos comemorar. Sendo assim, não somos só nós que cantamos essa canção, mas sim o mundo inteiro, como a gente já conhece. A melodia dela, inclusive, veio desde lá do século XIX, mas a letra não era e não tinha nada a ver com parabéns para você. Era simplesmente Good Morning to You, e depois que virou Happy Birthday to You. Inclusive essa melodia chegou aqui por volta de 1930 e se espalhou pelo mundo, cada um com sua versão em seu próprio idioma, desejando parabéns às pessoas. E na Armênia não foi diferente. Em armênio as pessoas também cantam parabéns a você, mas em vez de só ter uma versão, nós temos muitas. Em armênio ocidental, em armênio oriental. E assim eu selecionei algumas aqui para falar para vocês. Uma delas é a Taredare de Aysor, que é em armênio oriental, e ela é muito cantada lá na Armênia, e muito conhecida por lá também, nos aniversários. Já uma das versões cantadas pelas comunidades da diáspora armênia é a Gamartenk Tsezi Chad, e também para os sírio-armênios, os armênios que moram na Síria, eles têm uma outra versão que começa com Menk Yegadzenk Donelu. E todas essas canções, elas são cantadas com o ritmo e a melodia do parabéns para você, como a gente conhece. Entretanto, tem uma curiosidade muito interessante, a mais interessante que eu descobri, que os armênios que se estabeleceram no Irã,
eles têm sua própria versão de Parabéns a Você, e não é como essas que tem a mesma melodia do Parabéns que a gente conhece, mas sim tem uma melodia e um ritmo totalmente diferentes dessa canção. E uma coisa muito interessante dentro dessa canção é que os convidados, eles cantam 4 versos dela. E após aos convidados cantarem, o aniversariante tem a chance de cantar mais 4 versos, que são como uma resposta àqueles versos que os convidados cantaram. Eu achei muito original e muito interessante também, de como cada versão enriquece cada vez mais o Parabéns a Você, na Armênia e pelo mundo também. Então, eu também decidi trazer, conforme eu tive a oportunidade de pesquisar, algumas curiosidades que eu descobri sobre os aniversários na Armênia. Primeiro, que a casa sempre é cheia de convidados, familiares, amigos, conhecidos. E eu sei também, descobri que há muitos brindes longos, desejando luz, e cada um mais original que o outro, feitos desde as pessoas mais velhas até as mais novas. Cada um dá um brinde ao aniversariante. Outra coisa que descobri foi que os convidados podem levar flores ao aniversariante, mas os buquês têm que ser em flores em quantidades ímpares, porque são nessas quantidades que significam esse simbolismo de festividade, aniversários e coisas alegres, né, positivas. Então, um buquê de 3, 5, 7 flores, por exemplo. E também, além de ser cantado parabéns, há muitas músicas e danças típicas também nos aniversários, danças de roda em que todos podem participar, bem como se o aniversariante ou mesmo os convidados souberem cantar e tocar instrumentos. Isso é bastante típico de ser feito lá, para deixar o aniversário ainda mais convidativo e deixar ainda mais feliz a comemoração. E uma outra curiosidade que eu descobri é que, em vez do aniversariante receber os presentes, ele que dá presentes para os convidados. Achei muito interessante também. Sendo assim, eu quero desejar um feliz e lindo aniversário para o Conexão Armênia e meus parabéns por todo esse programa tão especial que a Vartine traz para a gente, com muito amor e muitas curiosidades sobre a Armênia, bem como muitas informações. Muito obrigada. Shnurakhalutsyun yev tsetesitsyun. Dare darze aysor, dare darze aysor, merci Conexão Armênia. Dare darze Ai, mas agora a gente fala de 6 anos de vida, a gente fala de Brasil, Portugal, Armênia. E eu fui para Portugal, lá no Algarve, visitar os estúdios da rede Connect TV Algarve. Por quê? Aquela pessoa que foi culpada por a gente começar o programa na televisão, o Eudes, agora mora lá. Então eu tinha que ir lá render homenagem, brigar, reclamar, falar para ele: rapaz, olha no que você me meteu. Vamos conhecer quem é a pessoa que está por trás do início do Conexão Armênia. Vamos comigo para o Algarve. Hoje a gente veio visitar a Connect TV Algarve e, claro, peguei de jeito o dono da TV, editor, apresentador, programador, enfim, que faz tudo, quem inventou essa história de vir aqui para Portugal. Aliás, o mundo não tem fronteiras para o Eudes, porque ele já está atacando Estados Unidos, Europa, daqui a pouco ele vai para a Eurásia. E aí eu quero estar junto com ele nessa. Então hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ele e entender o que ele veio fazer aqui na terrinha dos portugueses. E a gente vai querer entender um pouquinho também de como que está a situação das mídias brasileiras aqui em Portugal, se é bem aceito, se não é. E ó, enquanto isso, Connect TV passando ali na telinha.
Olha só, meu grande amigo Eudes, que eu não consigo ver no Brasil, mas consigo ver no Portugal. Então, Eudes, você veio, largou tudo lá, largou Osasco, que é a... Largou não, né? Na verdade, você vai e vem, tá com um pé lá, outro pé aqui, mas a gente sabe que é uma fase importante da sua vida, que você investiu do seu tempo, da sua família, de tudo para estar aqui em Portugal, abraçando esse novo projeto para o Connect TV e expandindo as fronteiras, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, eu tenho essa curiosidade, lá do Brasil eu fico pensando, mas será que os portugueses entendem o nosso brasileirinho? Será que eles se interessam pelas notícias que o Connect TV passa aqui? Conta pra nós um pouquinho dessa sua jornada, como é que tá sendo essa experiência? Você já tá aqui há quanto tempo? Há quase 5 anos já. 5 anos, mas a Connect TV não tá há 5 anos operando no Algarve. É quase 4 anos e um pouquinho já. Bom, o Conexão Armênia faz 6 anos já na Connect TV, então uma boa parte dessa história já tá rolando aqui nas telinhas portuguesas. Sim. Conta pra nós, como é que é a aceitação? Eles gostam, têm interesse? Eu sei que a Connect TV passa em todo Portugal aqui, não é só no Algarve, apesar dela ser a primeira TV aqui no Algarve, certo? Sim. Então, antes de mais nada, é um prazer receber o Conexão Armênia aqui, um dos programas, um dos primeiros programas da Connect TV, né, lá no Brasil. A gente tem uma parceria muito boa, que demanda muito e só acontece por causa da garra, da força e dos múltiplos talentos da Martinet, porque não é fácil estar dentro de um projeto desse como ela e lutar cada dia para que ele permaneça. Então a gente fica feliz de receber. Corta a rasgação de seda. Não, mas é verdade. E um beijo para toda a comunidade armênia, que eu gosto demais, muito por causa dessa minha relação com Osasco, lá com Vreja e Sanazar, do Diário da Região. Aprendi muito sobre cultura armênia, aprendi muito sobre as tradições e é um país que eu ainda preciso conhecer. Nós vamos. Em breve. Aqui em Portugal, você perguntou a respeito se eles nos entendem. Eles nos entendem muito mais do que nós entendemos eles na média. Por quê? Eles consomem os portugueses consomem muita música brasileira, muita música. Se ligar a rádio, a cada 10 músicas, 2, 3, talvez 4 músicas brasileiras. Então, o som como eles dizem, do brasileiro, né, que eles brincam que é quase um idioma diferente, mas o som do brasileiro para eles é muito natural. Também por causa da década de 80, ali as novelas brasileiras eram um estouro. Hoje não mais tanto quanto eram, porque os portugueses fazem novelas muito boas também e têm seu próprio mercado. Mas eles entendem, não só entendem, como eles admiram, eles gostam dos brasileiros, eles gostam demais da cultura brasileira, eles respeitam o tamanho do nosso país, a diversidade do nosso país. E eu acho que nesse sentido os brasileiros ficam devendo aos portugueses, porque a gente conhece quase nada da cultura portuguesa. Quem mora no Brasil conhece muito pouco da cultura. A gente não tem... qual a última vez que você ouviu uma música de um cantor português? Vocês vão responder aí, Roberto Leal. Vira. Quer dizer, que não é, que a gente não pode, é uma coisa de décadas atrás. Então, acho que os brasileiros precisavam conhecer mais a cultura portuguesa, saber mais sobre política, saber mais sobre o desporto, saber mais sobre, inclusive, as regiões, que provavelmente quem está assistindo aí talvez nunca tenha ouvido falar do Algarve, que é onde nós estamos, que é o sul, o extremo sul de Portugal, uma região belíssima, com as melhores praias do mundo, eleito diversas vezes, mas para além disso, um local com uma cultura própria muito forte, com gastronomia própria. Quase o Mediterrâneo, né? Nós estamos aqui na divisa entre o oceano e o Mediterrâneo. Nós consideramos o Mediterrâneo, a cultura é mediterrânea, mas oficialmente o mar Mediterrâneo é um pouquinho mais para dentro, depois de Espanha ali. Mas para mim é uma baita alegria receber vocês. Estou muito feliz aqui em Portugal. Vou sempre ao Brasil, eu falo que eu vou mais do que eu gostaria, porque cansa, eu estou ficando velhote já, então eu fico cansadinho, mas menos do que eu precisava, porque eu, com certeza ir ao Brasil para cuidar das coisas, da Connect TV que continua lá no Brasil. Vocês estão em Alphaville agora? Temos Alphaville e temos uma iniciativa em São José do Rio Preto também. Menorzinha, ainda começando. E aí a Connect TV passa em mais de 300 canais pelo Brasil, é isso? Lá, mais de 300 cidades do Brasil. O mais forte é a região oeste da Grande São Paulo, onde a gente está na Claronet, que é uma marca mais conhecida.
Mas estamos também numa operadora que vale a pena quem procurar aí, a Proxer. Ela está muito forte ali na região oeste, tem cidades pequenas que eles têm alguma coisa em torno de 70%, 80% do share, ou seja, 80% da cidade assina essa operadora. É quase uma unanimidade. E no caso da Proxer, nós estamos no canal do cliente. O cara liga o aparelho, o primeiro canal que aparece é a Connect TV. É um motivo de muito orgulho. Mais ou menos. Abraço pro Marcelo Murro, que é o proprietário lá da Proxer. Tá, e acho que é mais ou menos o que eu vi aqui em Portugal. Nós chegamos no Airbnb, meu marido ligou a televisão e tava na Connect TV. Até ele, que nem sabe muito o logo, não conhece, ele diz assim: Martina, vem cá, isso aqui não é sua televisão? Aí eu falei, você corria risco de ligar e tá o Conexão Armênia. E essa informação que você me passou, ó, são coisas que a gente vai aprendendo. Eu não tinha essa informação. O que eu acho que está acontecendo? E agora eu vou tentar até investigar. O que eu acho? As pessoas vêm para o Algarve, quem vem a turismo, aluga uma casa ou está num hotel, e quando ele vê que tem um canal do Algarve, ele fala, opa, peraí, e assiste o canal do Algarve, que é para saber o que acontece, o que não acontece, as notícias, os eventos. Mas na verdade então, isso foi em Lisboa e era a maquininha da Mel. Ah, Eu acho que ainda. muita gente aqui no Portugal usa esse negócio da Mel, porque no Brasil não é como se fosse uma maquininha da Vivo. Você entra, todo lugar tem Mel. Onde eu tentei ligar o Wi-Fi, apareceu o sinal dessa tal da Mel. A Mel é a maior operadora. É muito forte aqui. Portugal. E aí, assim, eu me senti muito orgulhosa de ver que o Connect TV tá lá. E mais ainda, que o Conexão Armênia está disponível para as pessoas chegarem numa pousada, ligarem o controle remoto e tá ali. 164. Uau! 164. Fiquei mais feliz agora, eu achei que era até no Algarve. Então lá em Lisboa, foi em Lisboa. Alguém estava assistindo a Connect TV Algarve, a gente não tem dados oficiais do número de pessoas, o que a gente tem é uma estimativa de em torno de 300 mil pessoas todos os meses assistem a Connect TV aqui em Portugal, na TV a cabo pela Mel. É um número muito bom para o padrão de Portugal, e se pensar no Algarve, que é uma região que tem em torno de 450 mil habitantes, a gente tem tido um crescimento, estamos muito felizes. Tá. E quais são os seus planos agora, daqui pra frente? Porque assim, você não para, né? Eu sei, você dá um pulo, aí você estabiliza. Você dá outro pulo. Então assim, recentemente a Connect TV, eu vi que tem Atlanta, certo? Vocês estão com um estúdio lá. Estados Unidos a gente está em Atlanta, com uma iniciativa pequena, como se fosse um correspondente, mas que também faz notícias e tal. Temos em Arlington, no Texas, que está se estruturando para ter estúdio, para ter um pouco mais de coisa, inclusive com a participação mais de brasileiros, assim, que estão lá. E Washington, D.C., que é a capital, que talvez seja a Connect TV nos Estados Unidos, a Connect TV que nos Estados Unidos está fazendo mais produção, que é uma parceria com o PH Vox Paulo Henrique, que é seguramente um dos melhores comentaristas de política internacional brasileiros do mundo inteiro. O cara é um gênio, tem a programação dentro da Connect TV, olha eu de novo, da Connect TV, Washington, e o cara é um gênio, realmente tem sido muito bacana. Em Atlanta é o Thiago Guerreiro, que é ex-Globo e está com a gente lá agora, e em Arlington o nosso amigo Maurício Galante, que é vereador lá no Texas, brasileiro vereador no Texas, e que está iniciando esse projeto. Você quer abraçar o mundo? Eu quero ir para a Armênia. Nós vamos! E você vê que tem muita Connect TV aí espalhada, que é com A, ó. Alphaville, Algarve, Atlanta, Arlington, e aí... Tá faltando São a José sexta. do Rio Preto muda... tô esquecendo uma aí, Washington muda, mas tá faltando um A aí, ó. Washington é quase com um A. Washington, E quem sabe com a Connect TV Armênia é uma brincadeira que a gente... É seu karma, Não é uma brincadeira, é uma provocação que a gente faz há algum tempo. Quem sabe a Martinê não vai ser essa realizadora desse sonho. Bom, eu queria saber um pouco como foi a aceitação que você teve aqui, porque a gente sabe que existe aquela rixa de uma certa maneira. Assim, eu vejo que Portugal foi a colonização que funcionou o reverso agora. As pessoas, parece que os brasileiros invadiram Portugal. Para todo lugar que eu vou, eu só escuto português do Brasil. E eu não sei como é essa aceitação dos portugueses com relação a ter um canal brasileiro. Na maior parte das vezes, você acha que são os brasileiros que moram aqui que assistem o seu programa, ou os portugueses também se interessam?
Na verdade a gente fez um processo cuidadoso para não ser um canal brasileiro em Portugal. Aí nós seríamos mais um e sem problema nenhum. Há muitos canais, tem a Globo, tem a Record, que são os grandes, tem alguns canais ligados às igrejas evangélicas que existem aqui, e a gente não queria ser um canal brasileiro em Portugal, assim como nós não queremos ser um canal português no Brasil. O conteúdo em português, seja ele português do Brasil ou português original, português de Portugal, espalhado por onde quer que a gente esteja, mas nós já temos também alguns conteúdos em inglês produzidos aqui no Algarve, então a gente queria o tempo todo que a Connect TV aqui, a Connect TV Algarve, tivesse o sotaque, o jeito e vamos dizer, as percepções do algarvio e não do brasileiro. Para isso, a gente tomou muito cuidado de trazer muitos algarvios para dentro da TV, que tem seus programas aqui, nós temos diversos deles, tem alguns brasileiros que também tem, mas o nosso foco sempre foi trazer os portugueses para dentro da TV e tem funcionado. Inclusive, a gente recebe bastante elogio, fico feliz quando as pessoas falam, nossa, mas eu vi, você está com... Aqui a turma, né, eles falam a malta, você está com uma malta importante aí do Algarve. Eu falo, é isso aí, nossa malta é algarvia, seja ela brasileira ou portuguesa, tem que estar focada aqui no Algarve. Muito bom. Bom, você pode adiantar para nós algum plano futuro seu ou não? Não, na verdade, assim, eu sou um velhote de 53 anos, indo para 54 anos. Não fala assim que você me faz me sentir velha também. Não, mas assim, no melhor sentido. É lógico que a gente tem planos, quer sempre crescer, eu falo que minha cabeça não para. Eu estou sempre tendo ideias por exemplo, tem uma conversa iniciada com talvez fazer um projeto da Connect TV em Tóquio. Tá iniciada, a gente não pegou firme ainda para estreitar a relação e começar esse projeto, mas a ideia é espalhar pelo mundo, quantas mais melhor, mas sempre no sentido não de fazer aquela... Eu falo que a globalização é muito assim, todo mundo enxerga Nova York. Ficou mais fácil de enxergar Nova York com a internet. Mas Nova York não enxerga a Armênia, não enxerga o Algarve, não enxerga a região oeste da Grande São Paulo, porque são pequenos comparado com Nova York. Nova York enxerga Lisboa, Nova York enxerga Londres. Então, vira um jogo dos grandes falando entre eles e dos pequenos enxergando melhor. A nossa intenção é conectar os pequenos, né? Ou os não tão grandes assim. Se a gente consegue conectar, por exemplo, a região do Algarve com a região oeste da Grande São Paulo, é uma conexão improvável, que talvez não acontecesse com tanta facilidade, e isso já tem funcionado. Nós temos duas cidades, uma daqui e uma de lá, que estão assinando aqueles protocolos de cidades irmãs. Nós temos empresários algarvios que já estão fazendo negócios lá na região oeste da Grande São Paulo, e a ideia é fomentar esse tipo de coisa. Vale para o Algarve, vale para a região oeste, mas vale para Atlanta, vale para Washington, vale muito em breve, se Deus quiser, para a Armênia. Essa é a ideia, conectar esses interesses que são muitos, essas sinergias que são muitas, esses assuntos que são muito similares, as dores, né? A dor de uma região que não é metropolitana, que não é um gigante, é muito parecida. Ela quer aparecer, ela quer mostrar o que ela tem de melhor e nem sempre tem espaço na mídia tradicional. A gente quer furar essa bolha e dar o espaço devido para tudo que é bom, sempre com foco no que é bom. O que é ruim, as grandes mídias já mostram. A gente mostra o que é bom de cada uma das regiões. Sim, e assim, eu vejo que você tem tido um papel muito importante nessa conexão de facilitar esses negócios, esses trâmites, essas apresentações, essas conexões mesmo, que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer. E aí, acho que foi lá que a gente meio que, né, se ligou. Mas eu queria agora imaginar, assim, o que é a curiosidade de um brasileiro que assiste seu programa e tá vendo você falar como um brasileiro, morando aqui. E muita gente tem interesse, talvez, de vir morar em Portugal. Então, assim, compartilha com a gente um pouco como que foi para você essa experiência de ser um brasileiro, de vir para cá, largar sua casa lá e vir. Foi muito difícil. Como que é a vida de um brasileiro aqui em Portugal hoje? Eu costumo, a gente fala muito em família, isso assim, por mais que a gente se preparou, estudou, assim, de verdade, a família inteira, eu vim com a família inteira, então sou eu, minha esposa, meus 2 filhos, minha mãe, meu irmão, minha irmã,
Meu sobrinho é namorada do sobrinho, nós viemos Você todos. botou o Algarve. A gente aumentou 1% a população do Algarve. Mas por mais que a gente tenha estudado, preparado e tal, sempre tem muito imprevisto, sempre tem muita coisa que você acha que sabe e não é bem assim. Então, preparo psicológico. Então, por mais que a gente veio a família inteira, e por mais que a gente tenha pesquisado, estudado e realmente aprofundado nas informações, a gente tem surpresas, a gente acha que era uma coisa e é outra. Então, se tivesse que dar algum conselho, se prepara psicologicamente, se prepara financeiramente. É muito, por mais que no Algarve tem emprego, sempre tem um lugar para você trabalhar, mas você não pode contar que vai chegar simplesmente, vai começar a trabalhar no próximo mês, você só precisa ter o dinheiro do mês, sabe aquela história? Não, tem que vir preparado mesmo, em busca, seja lá do que for, o seu sonho, seja trabalhar num segmento ou só ter uma vida mais tranquila, uma vida com mais qualidade de vida, como dizem, né? Então, acho que esse é o caminho. A gente está muito feliz, todas as dificuldades sendo superadas e as dificuldades mesmas que você tem no Brasil, na Armênia, em qualquer lugar, né? Mesmo, e não é uma questão de dinheiro. Muitas vezes as pessoas falam, mas é porque a gente tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Não, tem gente que é bilionário e tem problemas também. Então, não é essa a questão. Mudar de um lugar para o outro, você tem que estar preparado nesses itens que eu falei. E o principal, você tem que estar afim. Você tem que gostar do lugar que você está indo. Se você vem para Portugal e, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, não venha para Portugal, vá para um lugar que você goste. É verdade. Mas eu acho que tinha que ser assim em Portugal. Puxa, mas não é. Então, ou você vem e se adapta à parte cultural, os costumes, o ritmo das pessoas, ou você está no lugar errado, procure o lugar certo para você. Isso vale para qualquer um. Um português que vá para o Brasil, que fala, mas eu não gosto daquele monte de gente, de música. Pô, não pode ir para o Brasil, porque o Brasil não vai mudar, é o cultural nosso lá. Isso vale para qualquer lugar. Então você tem que gostar de onde você está indo e depois aprender a amar. Se você gosta e depois aprende a amar aquele lugar, o resto se acomoda. Bom, gente, foi um grande prazer estar aqui com o Eudes e sentir a energia desse lugar, que é aqui em Portugal, um pedacinho do Brasil e da Armênia. Eudes, eu desejo o maior sucesso para você e eu tenho certeza que a próxima vez que eu encontrar com você vai ser em alguma outra parte do mundo. Mais uma vez, muito orgulho de ver o quanto você se dedica para esse projeto, que não é um projeto pessoal, não é um projeto de vaidade seu, não é um projeto, vou mostrar, é por causa desse, aqui no cantinho, tá vendo? É por causa dessa conexão que essa moça aqui tem com a Armênia, o coraçãozinho dela bate no ritmo da Armênia e é por isso que ela faz. Parabéns. Os armênios do Brasil, de Portugal, de qualquer lugar do mundo, tem que ter muito orgulho de ter uma pessoa tão dedicada à causa armênia como você. E a gente fazendo 6 anos no Connect TV. Da Armênia para o Brasil, do Brasil para Portugal. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da Connect TV Algarve, mostrando que quando uma ponte é verdadeira, ela atravessa fronteiras. Vou sonhar com o projeto de Rede Connect TV Armênia. Quem sabe? O mundo é ilimitado. Para pessoas como eu, muito mais. Então, um dia, quem sabe vocês me verão fazendo ao vivo lá da Armênia, no meu próprio estúdio. Mas enquanto isso, eu gosto de compartilhar com vocês um pouco da nossa cultura. Na Armênia, por todos os lugares que você anda, você vê, principalmente nos sites históricos, você vê cruzes entalhadas na pedra. Por quê? A Armênia é cercada de povos que não eram cristãos e até hoje não são. O único país cristão que faz fronteira com a Armênia é a Geórgia. E durante milênios sempre houveram invasões. A Armênia tem este costume de entalhar as cruzes nas pedras para comprovar que ali vivia um povo cristão. Essas cruzes têm uma riqueza enorme de detalhes. O professor Marcelo vai explicar um pouco para nós o significado da simbologia do Khadgar, mas eu gostaria de dizer para vocês que cada
curvinha entalhada ali tem um significado. Elas têm pássaros, que simbolizam a liberdade. Elas têm uvas, maçãs, romãs, que são as frutas da fertilidade. Os Khatchkars às vezes têm símbolo da eternidade, que é um sinal armênio que está em todos os lugares. Eu tenho no meu anel, enfim, tem alguns colares, e o símbolo da eternidade ele também é entalhado nas entradas das igrejas. Este símbolo da eternidade, nos Khatchkars, eles têm uma simbologia muito especial. Um dia eu vou fazer um programa especial só sobre Khatchkar, mas por enquanto vamos ouvir a explicação do professor Marcelo. Você que gosta da cultura armênia já deve ter visto pelo menos uma vez as famosas cruzes de pedra, ou Khatchkar. O que seriam essas cruzes de pedra? Por que elas são uma das marcas distintivas da cultura armênia? Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente entenda, a presença do cristianismo na Armênia. Não apenas porque o cristianismo foi adotado oficialmente pela Armênia como o primeiro país em todo o mundo, mas também porque o cristianismo foi uma marca distintiva de proteção da cultura e do povo ao longo dos séculos. Nesse sentido, a cruz é um forte símbolo do cristianismo. Mas no contexto armênio ele adquire ainda algumas outras importâncias. Por exemplo, precisamos pensar nas várias dimensões das polêmicas chamadas cristológicas ao longo da história do cristianismo. E para os cristãos armênios, desde sempre, Cristo tinha uma única e perfeita natureza, que era ao mesmo tempo humana e divina. A cruz retratava de maneira teológica perfeita essa relação, e principalmente a cruz sem o crucificado, porque dessa maneira você podia lembrar da natureza humana, marcada pela cruz, mas também a natureza divina, que fez ressuscitar o Cristo. As cruzes geralmente são de pedra, porque a pedra é um símbolo teológico precioso. Primeiro, ele relembra o próprio túmulo de Cristo, feito na pedra, na rocha. Depois, a pedra também representa uma fé consolidada, que simplesmente não diminui com o tempo ou não se perde com o tempo. E ainda a ideia da pedra como uma espécie de seio na qual a vida brota. Repare que as pedras são esculpidas, ou as cruzes são esculpidas nas pedras. É como se então houvesse essa ideia de dar vida ao cristianismo, dar vida à fé nos materiais mais duros. Portanto, a cruz de pedra é um símbolo importantíssimo da teologia cristã armênia. Existe um lugar muito especial na Armênia chamado Noratus cemitério. Nós temos isso. Hoje a gente veio visitar o monumento de Noratus. Aqui existem mais de 1000 Khatchkars, sendo que em toda a Armênia existe mais ou menos 5.000. Então nós estamos num sítio arqueológico com mais de 20% dos Khatchkars da Armênia. Existem algumas particularidades neste cemitério. Todas as cruzes Khatchkars talhadas na pedra estão colocadas na mesma direção, face ao oeste. E todos os defuntos enterrados também têm a cabeça voltada na direção oeste, com os pés sempre voltados a leste, como se eles pudessem olhar a cruz de onde eles estivessem deitados. Isso fazia parte das tradições antigas que já se perderam. Quando as cruzes eram colocadas juntas, significava que era uma família. A cruz grande era do homem, a do meio da esposa e a menor do filho. Mas algo muito interessante é que nenhuma cruz repete o formato da outra. Não existem duas cruzes iguais neste cemitério. Mas em cada um dos Khatchkars há sempre 4 símbolos que se repetem,
que são 4 elementos da natureza. A terra, o fogo, a água e o ar estão sempre presentes em todos os Khatchkars. Um detalhe muito interessante da Igreja Apostólica Armênia é que nós não temos o costume de representar a Jesus Cristo na cruz, uma vez que aquela cruz era vista como um martírio, e para os armênios a cruz é um símbolo de renascimento, é a árvore da vida. Por isso a nossa cruz é chamada também de cruz com asas, porque essas asas significam o elemento ar, o elemento da vida. Já a água está simbolizada através de momentos como ondas em volta das cruzes e também os animais, pássaros, peixes, flores e até mesmo alguns vegetais. E todas essas decorações simbolizam a água. Mas aqui também nós temos uma tumba com um poder muito especial. É a tumba de um padre que viveu até os seus 90 anos, chamado Ter Garabet. E as pessoas vêm até aqui para fazerem um ritual muito conhecido. Afinal de contas, acredita-se que esta tumba tem um poder especial de curar qualquer tipo de medo. Esses vidros quebrados fazem parte do ritual. Não quer dizer que as pessoas na Armênia desrespeitam os seus mortos. Bom, o ritual é assim: se joga água na tumba, se lavam as mãos, se lava o rosto e se quebra a garrafa na tumba. Conforme se quebra, o medo vai embora. Como todas as partes da Armênia, existem várias lendas, e aqui também tem uma que está relacionada com o invasor cruel Tamerlã, que quando chegou neste povoado, o príncipe daqui, que se chamava Kehram, tinha poucos soldados. O que ele podia fazer? Tamerlã veio decidido a invadir esse território. Então, o príncipe ordenou que colocassem armas e capacetes nas cruzes e à distância parecia um exército muito grande e bem armado. De acordo com a lenda, quando Tamerlã viu esse exército tão poderoso, ele se assustou e se retirou, desistindo de invadir. Supostamente, os Khatchkars salvaram a vida dos habitantes desse vilarejo. Já que a gente está falando de coisas místicas, vamos ver o que a Carol Indjayan traz para nós no momento de reflexão dessa semana. Com você, Carol. Barevdes, pessoal! Bom, o sorriso é em comemoração a esses 6 anos de Conexão Armênia. Quando a Vart me mandou uma mensagem falando: tem 6 anos de Conexão Armênia chegando, você faz parte disso. Eu me emocionei e continuo me emocionando, tô aqui segurando as lágrimas, porque acho que ela, melhor do que ninguém, sabe a luta que é fazer esse programa acontecer na garra, madrugadas, produzindo, revisando, contando com o apoio dos colaboradores que fazem parte aqui dessa nossa missão, de levar a Armênia mais pertinho para cada um de nós que temos no sangue e no coração Hayastan presente, e para todos os outros que ainda não conhecem a nossa cultura maravilhosa, o nosso país incrível, que luta tanto para sobreviver. Então eu espero que nos próximos 6 anos nós continuemos aqui com essa missão, que nós continuemos levando um pouco da armenidade para o mundo, e eu, aqui, dentro do que me cabe, consiga trazer essas reflexões que envolvem a nossa contribuição para a sociedade, a nossa parte dentro do coletivo e tudo aquilo que a gente pode fazer para deixar esse mundo um lugar um pouquinho melhor. Feliz aniversário e que venham muitas outras juntas e juntos. Já acabou a Copa do Mundo, Davi Suryan já se recuperou, espero eu, e vamos ver o que ele está trazendo para nós de novidade no mundo dos esportes nas telinhas. Vamos falar de esporte? Ou melhor, o esporte no mundo armênio? Só um destaque, o Rezaian, eu avisei dele na Copa do Mundo, hein? Copa do Mundo acabou agora e o Ramin Rezaian, jogador iraniano que tem ascendência armênia, foi o craque do Irã na Copa, viu? Eu avisei, quem acompanhou Conexão Armênia
já estava sabendo com antecedência antes da Copa começar. Ganhou 2 prêmios de craque do jogo, melhor jogador iraniano da temporada. Hoje eu tenho várias informações, principalmente do futebol, que depois da Copa voltou a todo vapor. Inclusive eu estou até com a minha colinha aqui, para não trazer nenhuma informação errada para você. A primeira é que a Roberta, uma jogadora da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, zagueira Roberta, de 28 anos, é o novo reforço do Pionic. Vai jogar a Liga dos Campeões, vai atrás da vaga na Liga dos Campeões. Então, uma zagueira estava no futebol do Amapá, na Portuguesa do Amapá, foi campeão do campeonato do Amapá, vai vestir a camisa do Pionic. Então, olha que bacana essa relação Brasil e Armênia. Não é a primeira jogadora, são vários jogadores também que vestem a camisa de times da Armênia, do Pionic, do Urartu, do Ararat Armênia, vários nomes aqui que se a gente for falar, a gente fica o vídeo inteiro trazendo a história de cada um. Mas eu destaco essa notícia. Foi destaque nos portais do Amapá, no Globo Esporte, em vários portais. A zagueira Roberta, que já passou pelo futebol ucraniano, vai voltar então para o futebol europeu e vestir a camisa do Pionic, um dos grandes aí da Armênia. Outra informação que eu trago para você é agora do próprio Pionic, que jogou a primeira pré-eliminatória da Conference League e avançou. Ele venceu a sua primeira partida pelo placar de 3-0 contra o Marsalok Futebol Clube, venceu por 3-0 e venceu o segundo jogo pelo placar de 1-0. Após isso, ele entrou em campo na quinta-feira e depois volta e faz o jogo de volta no próximo dia 30 de julho, 1h, Pionic e DPBN. Então, esse confronto do Pionic para a gente ficar de olho na Conference League, para quem sabe vai disputar aí o decorrer do campeonato. Já o Noah, o Noah já um pouquinho mais avantajado que o Pionic, vai jogar a segunda pré-eliminatória contra o Zimbru, com o jogo de volta marcado para o dia 30 de julho, 1h. Jogo esse acontece na Armênia. Então, Pionic e Noah aí são destaques na Conference League. Já na Liga dos Campeões da Europa, destaque fica para o atual campeão da Premier League da Armênia, o Ararat Armênia. Ele brilhou já na pré-Champions League, ganhou a primeira pré-eliminatória, venceu o Riga por 2-0, depois perdeu por 3-2 e acabou passando no placar agregado, conseguiu classificação. Na segunda pré-eliminatória, enfrentou o Shamrock Rovers. O jogo aconteceu na terça-feira. Venceu pelo placar de 2-0, na terça dessa semana. E o jogo da volta acontece no dia 28, às 4h, jogo fora de casa, para o Ararat segurar a responsabilidade. O atual campeão armênio, quem sabe representando a Armênia na fase de grupos da Liga dos Campeões. Seria extraordinário. Só um destaque, Premier League da Armênia começa no dia 31 de julho. O primeiro jogo vai ser o Van contra o Sardarapá. Jogo esse na sexta-feira, 9h, para quem gosta de acompanhar o futebol armênio. Outro destaque agora, para encerrar, do wrestling, é que o 4 vezes medalhista mundial, o Arsen Harutyunyan, venceu o americano Ben Davino. Conseguiu uma virada, estava perdendo por 5-0, fez 6 no wrestling e conseguiu uma vitória extraordinária. A gente sabe da força armênia nas lutas, né? E isso a gente conhece o Sarukian, que vai ser cotado aí para disputar o cinturão, quem sabe por que não, né? O cinturão que é do Justin Gate, mas tudo indica que o Gate vai aposentar, o cinturão vai ficar vago de novo, o cinturão dos pesos leves, ou vai subir de peso. Então a gente fica de olho no mundo da luta e nas notícias da Armênia. Agora também não esqueci de destacar, mas é aniversário, hein? 6 anos de Conexão Armênia. Um prazer fazer parte, trazer aqui o esporte para vocês, de verdade mesmo, ter essa conexão que a Vadinê me procurou, porque eu sempre tive esse interesse da Armênia. Ela falou, você tem aí o esporte e tudo mais, e eu me senti abraçado pela comunidade armênia do Brasil, senti abraçado de verdade, principalmente pelo Conexão Armênia. Foi só eu seguir no Instagram, mandou mensagem toda carinhosa comigo, me senti abraçado, falei, essa é a minha nação, essa é a minha origem, é o povo armênio. Então, obrigado, Conexão Armênia, por trazer a Armênia perto pra gente, e é um prazer fazer parte disso desde 2024. Estamos 2 anos juntos, 2 anos vocês estão me aguentando aí falando groselha no esporte, da brincadeira. Um forte abraço, pessoal, parabéns, Conexão Armênia. Agora, acabou a Copa do Mundo, vamos focar de novo, vamos centralizar na Armênia e nesses jogos que estão para acontecer em todos os esportes. Forte abraço, volta daí! Mais um programa chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo estarei fazendo diretamente da Armênia. E se você gostou,
e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo sobre a Armênia em português. Deixo vocês com um gostinho de quero mais e este vídeo que mostra uma banda armênia tocando Feliz Aniversário. Parabéns, Conexão Armênia. E obrigado a todos vocês que nos ajudaram a fazer parte dessa história e trajetória. Nada disso seria possível sem vocês. Que cheiro,